Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nesta quarta-feira com o propósito de aprendermos mais da palavra do Senhor, assim como para entregar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Que você possa ter uma quarta-feira abençoada, nesta noite o Senhor possa derramar a sua graça em sua vida e que você possa utilizar esse tempo para se reunir com a sua família, para aprender mais da palavra do Senhor, assim como para que você possa entregar os seus próprios pedidos e os seus próprios agradecimentos ao nosso Deus. O meu desejo nessa noite é trazer uma breve reflexão acerca do seguinte tema: o Deus que atua de forma ativa na história do homem. O Deus que está nos bastidores, mas está interferindo e agindo na vida de cada um de nós. Na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que nós conhecemos. O Deus Todo-Poderoso e Soberano que está guiando o curso da história. A minha reflexão será no livro de Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Você pode ir me acompanhando na leitura, para que a partir desse texto, a partir da vida deste profeta, nós possamos ver pelo menos 3 evidências que Deus está trabalhando de forma ativa nas nossas vidas e nas nossas histórias. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Verso 5. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele possa nos iluminar e fazer com que essa palavra se torne compreensível e se torne real em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Peço a Ti, Senhor, que possa nos iluminar com Teu Santo Espírito, nos dando a compreensão, para que nós possamos colocar em prática essa palavra. Penetra também com Teu Espírito essa palavra no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos confiar e descansar na Tua bondade e no Teu poder. Estes são os meus pedidos por meio de Jesus Cristo. Amém. É comum nós pensarmos no livro de Jonas como sendo a grande biografia de um profeta fujão. Talvez você já escutou várias vezes o foco sendo direcionado para Jonas, assim como você já deve ter visto vários debates dentro do livro de pessoas querendo saber como foi possível um grande peixe engolir um profeta, fazer com que esse profeta permanecesse pelo menos 3 dias no ventre desse peixe. Como foi possível uma planta crescer e no mesmo dia ser secada? E essas pessoas costumam debater acerca desses assuntos, porém o foco do livro de Jonas não é acerca desses assuntos. O protagonista do livro de Jonas não é o profeta. O protagonista dentro do livro de Jonas é Deus. O Deus que trabalha de forma soberana na história de pecadores e que concede misericórdia para pecadores. Você vai encontrar pelo menos menção ao nome de Deus a cada 2 versículos. Ou seja, o protagonista desse livro é Deus e o foco que o autor desejava que nós tivéssemos é em Deus no livro de Jonas. Então, a partir desses 3 ou desses 5 versos, nós veremos essas 3 evidências que Deus está trabalhando de forma ativa e de forma soberana na história dos pecadores e nas nossas histórias. A primeira evidência está no verso 1, quando diz: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. A primeira evidência é porque Deus se revela a pecadores. Nós geralmente pensamos em Deus como sendo aquele totalmente outro, aquele que está sentado no seu mais alto e sublime trono, aquele que é distinto de toda a criação, que nada pode ser comparado a Deus, e nem os céus podem conter a sua grandeza. E é verdade. Mas nós nunca podemos nos esquecer que Deus também está envolvido com a sua criação. Deus está próximo daquele que é contrito de coração, daquele que tem um coração abatido e daquele que tem um coração humilde. Nós precisamos sempre nos lembrar que Deus decidiu se revelar, se manifestar ao homem. Não é semelhante ao que alguns pensam, que Deus deu corda no mundo, decidiu que o curso do mundo seguisse e nós estamos vivendo segundo ao acaso. Não. Deus criou e decidiu interagir com essa criação. Uma demonstração disso é porque Ele se revelou, Ele se comunicou com o profeta e nós temos agora essa revelação registrada em nossos dias. Deus falou e falou com um profeta chamado Jonas, filho de Amitai. E quem era Jonas? Nós, quando olhamos para a história de Jonas, nós já temos desde o livro de Reis
o seu nome mencionado. Nós temos uma profecia para Israel que ela expandiria, ou que Israel iria expandir o seu território, e aquela profecia foi proferida por um profeta chamado Jonas, filho de Amitai. Era um homem que não vivia na capital de Israel, numa cidade mais periférica, mas Deus decidiu se comunicar com este profeta, falar com esse profeta. Não sabemos ao certo como se deu essa comunicação, se Deus abriu os céus, se Deus em algum momento lhe revelou um sonho, se Deus decidiu arrebatá-lo até os céus, mas nós sabemos que Deus falou. E este falar está registrado para os nossos dias. Esta revelação é peculiar porque as outras revelações Deus proferia palavras diretamente para Israel e desejava que o profeta falasse com Israel e talvez com as cidades vizinhas. Nós temos profecias para as outras cidades, como a Síria, mas nesta profecia Deus não somente fala com o profeta, mas decide enviá-lo para uma cidade vizinha, uma cidade pagã. Uma cidade que estava a cerca de 800 quilômetros de Israel. É algo peculiar e diferente dentro da história dos israelitas. Mas Deus falou com Jonas, filho de Amitai. Essa é a primeira evidência que nós temos que Deus está interagindo com os seres humanos. Porque Deus está se revelando e falando conosco e está trabalhando de forma ativa nas nossas histórias. Mas nós podemos encontrar uma segunda evidência que Deus está trabalhando de forma ativa na história dos seres humanos no verso 2, que diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A segunda evidência que Deus está trabalhando de forma ativa é porque Ele julga pecadores. O texto fala que Ele iria julgar uma nação ímpia. Como nós sabemos disso? Nós temos lá no capítulo 3, verso 4, o conteúdo dessa mensagem. O que Jonas deveria falar para aquela cidade? Veja, Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Deus não era impassível, Deus não estava deixando com que aquelas pessoas praticassem as suas maldades e deixando de forma imperceptível. Deus estava vendo e Deus decidiu mandar uma mensagem que se eles não se arrependessem durante ou dentro de 40 dias, Deus traria o juízo. E quem eram os ninivitas e por que Deus estava trazendo esse juízo? Os ninivitas eram aquelas pessoas que moravam na capital do Império Assírio. Se você está lembrado, o Império Assírio era composto por pessoas violentas, truculentas, pessoas maldosas. Nós temos pelo menos umas 14 batalhas entre esse povo, esse império contra os israelitas. E Isaías conhecia muito bem a cultura daquele povo, conhecia bem a política do exército daquela nação dos ninivitas. Nós temos alguns conflitos, quando Jonas ainda era pequeno, que os assírios vinham para digladiar com os israelitas, eles matavam os reis, destruíam o templo, eles perseguiam os profetas, e nós estamos falando de Isaías, que era filho de um profeta chamado Amitai. Então Isaías sabia da maldade daquele povo. Nós temos outros relatos em alguns livros que mencionam que os reis se gloriavam, os reis do Império Assírio se gloriavam por conta da sua maldade. Eles empilhavam corpos e faziam como sendo uma pirâmide de corpos. Temos outros relatos onde eles decapitavam crianças. Em alguns textos é dito que eles matavam seus inimigos, arrancavam a pele e colavam na parede. Dentro da tradição, alguns vão dizer que o profeta Isaías morreu debaixo de um rei do Império Assírio. Ele foi colocado em um tronco e ele não foi serrado ao meio de forma horizontal, mas de forma vertical. Por quê? Porque o intuito era fazer com que a pessoa fosse serrada e não atingisse um órgão vital, demorasse a morrer. Então pense na dor. Ser serrado ao meio, de baixo para cima, até que você atingisse, ou até que essa serra atingisse um órgão vital para que a pessoa morresse. Assim é como é dito a tradição sobre a vida de Isaías. E Jonas conhecia essa realidade e Deus agora estava trazendo juízo. A linguagem que ele usa no verso 2 é a seguinte: que a maldade daquele povo tinha subido até a presença de Deus. É como se eles estivessem praticando tanta maldade, tanta iniquidade, que Deus já não estava mais suportando. Alguns fazem até a ilustração como sendo um cartão de crédito, onde está sendo debitado mais maldade, até que a conta atingiu o seu limite e Deus vem e derrama o seu juízo. É comum nós escutarmos uma expressão, ou lermos uma expressão no Antigo Testamento, que chama da seguinte forma: quando se completar a medida da iniquidade daquele povo, Deus vai trazer a sua justiça. O que ele quer dizer com isso?
É como se Deus estabeleceu um teto. Essas pessoas vão pecar, mas vai ter uma hora que eles vão cometer tantos pecados que vão atingir o seu máximo e chegará o momento certo que eu vou trazer a minha justiça. Essa linguagem é reverberada pelo Novo Testamento. Nós temos o Senhor falando que quando se completasse o tempo dos gentios, ele traria um grande juízo nunca jamais visto na história humana, nós chamamos de grande tribulação. E também fala quando chegasse o seu juízo no grande trono branco. O que nós aprendemos é que Deus está olhando para todas as injustiças e iniquidades. Talvez o seu coração esteja apreensivo. Nós temos em nossos dias conflitos e mais conflitos, protestos e mais protestos, na expectativa de encontrar justiça. As pessoas querem paz, clamam por justiça nas ruas. Nós temos vários conflitos nos Estados Unidos, no Brasil. Nós temos países que são violentos. Nós temos nações que são controladas pelo Estado Islâmico, onde nós temos muçulmanos que perseguem os cristãos, que matam os nossos irmãos e que aterrorizam as nações. Tem países que são fechados, que não dão liberdade para os seus cidadãos e fazem com que essas pessoas morram por conta da sua liberdade, ou fazem com que essas pessoas morram por causa do Evangelho. Nós não podemos nos esquecer que Deus está trabalhando de forma ativa e soberana. E Ele vai trazer o seu juízo. Não conforme as nossas vontades, não no tempo que nós esperamos, talvez não nesse tempo presente, mas ainda numa realidade por vir, mas o Senhor vai trazer a sua justiça no tempo certo e conforme Ele deseja, não conforme nós desejamos, mas um dia Deus trará juízo para essas nações. Temos até aqui pelo menos duas verdades acerca de evidências, ou duas evidências acerca de um Deus que trabalha de forma ativa e soberana na história dos seres humanos. A primeira evidência é que Ele está se revelando, se comunicando, dando a se conhecer uma realidade que talvez o profeta não conhecesse. E a segunda é que Ele está trazendo juízo, e Ele trará juízo para as nações ímpias, e Ele não deixa passar o pecado dessas nações, Ele vai derramar a sua ira. Mas nós podemos encontrar agora uma terceira evidência, que Deus está trabalhando de forma ativa e que Deus é soberano sobre a história de cada um a partir da vida de Jonas. No verso 3, 4 e 5 nós temos a evidência porque ele interfere e muda o curso da vida do profeta. É comum pensarmos que nós estamos livres, que as pessoas podem fazer o que desejam, que elas têm a sua plena liberdade, alguns colocam como livre arbítrio, e Deus não está interferindo. Deus não se preocupa e Deus não decide modificar a vida dessas pessoas. Mas nós veremos nesse texto que Deus vai interferir e vai mudar os planos do profeta Jonas. Olha o que é dito. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Em algumas traduções vai colocar assim: Deus desejava que Jonas se dispôsse para ir a Nínive pregar, e Jonas se dispôs. Mas que forma Jonas se dispôs? A fugir da presença do Senhor. O texto fala que ele decidiu fugir da presença do Senhor para Tarsis. Quando é usada essa linguagem da presença do Senhor, fugir é como sendo alguém que está tão desejoso de correr da presença de Deus que ele vai fugir para o lugar mais longe possível. Ele vai correr. Se possível, ele atingia a velocidade da luz, mas ele quer fugir da presença do Senhor, para fugir para Tarsis. Agora pense como é insensatez e loucura da parte desse profeta. Por quê? Nós estamos falando de um israelita. Nós estamos falando de alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento, que conhecia expressões como as que foram reveladas no Salmo 139 por Davi, que por mais que eu tente fugir para o mais profundo abismo, para os céus, para qualquer lugar, Deus lá está. Por mais que eu pegue as asas da alvorada, a velocidade da luz, lá Deus vai estar. E olha a insensatez de Jonas: eu vou fugir da presença de Deus. É a partir desse texto que algumas pessoas dizem que Jonas conhecia muito bem acerca de Deus, mas não conhecia a Deus. Por quê? Ele tinha informações sobre Deus, mas quando se tratava da forma pessoal, do seu relacionamento com Deus, ele não conhecia a Deus. Porque ele sabia que Deus era onipresente, mas quando foi para se aplicar na sua vida, ele agiu como se Deus não fosse esse ser onipresente. E ele pensava em fugir para o local mais distante. Qual é o nome do local? Tarsis. Se você olhar o aspecto geográfico daquela época, você vai ter mais ou menos uma noção da intenção do coração de Jonas.
Vou tentar criar um mapa ilustrativo aqui, de forma bem rápida, algo geográfico para você ter uma noção do que eu estou falando. Temos Israel aqui, temos a Síria nessa região, e temos uma distância de 800 quilômetros. Mas Tarsis ficava ao norte do que nós conhecemos hoje pela Espanha. Vamos colocar como sendo um local a cerca de 3.000 quilômetros de Israel. Ele deveria ir para essa região, ele vai para esta. Ele foge para um local mais distante que ele conhecia. Tarsis está situada no que nós conhecemos por Espanha, e naquela época o pessoal pensava que era o fim do mundo. Por quê? Os povos não conheciam ainda a América do Sul, o Novo Mundo. Eles entendiam que no fim da Espanha, lá em Portugal, era o fim do mundo. As imagens que são pintadas pela literatura são de grandes monstros marinhos. Nós temos as pessoas dizendo que quando chegava a um ponto do mar, as pessoas caíam num abismo. Ou seja, Jonas estava querendo fugir para o fim do mundo para não obedecer a Deus. Deus colocou uma ordem e ele vai correr e vai tentar, de todas as formas, fugir da presença do Senhor. Vejamos na sequência o que é dito. Jonas ainda capítulo 1, verso 3. Ele desceu para Jope, que era um porto, lá próximo de Israel, e encontrou um navio que iria para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Algumas expressões são propositais para demonstrar uma ênfase na rebeldia e na rebelião do coração desse homem. É dito que ele pagou a sua passagem. Por quê? Porque ele estava desejando de tal forma fugir da presença do Senhor que ele investiu seus recursos financeiros para fugir de Deus. Eu desejaria fazer uma aplicação aqui, abrindo um parênteses, de pessoas que são ímpias, que recebem bênçãos de Deus, que Deus faz com que elas prosperem, faz com que elas tenham bons recursos financeiros, mas elas gastam para fugirem da presença de Deus, para manterem a sua rebeldia. Este é um típico coração de um ímpio, de alguém que utiliza até os seus recursos que Deus lhe deu para que ele gaste fugindo da presença de Deus e que cometa iniquidades distante do Senhor. Outra coisa que nós deveríamos nos perguntar era por que Jonas estava tão obstinado de fugir da presença de Deus. Tudo indica, e nós vamos ver isso no relato subsequente, nos textos seguintes do livro de Jonas, que era porque ele entendia da misericórdia de Deus. Veja bem a tensão que Jonas estava. Ele conhecia que Deus era misericordioso, mas ao mesmo tempo ele conhecia a maldade dos ninivitas. Ele sabia que eram homens ímpios que, se tivessem a possibilidade, matariam os israelitas. Então ele está nessa tensão. O Senhor deseja que eu pregue para aquele povo, e eu sei que Deus é misericordioso. Quando eu pregar e eles se arrependerem, Deus vai derramar sua graça na vida dos israelitas. Eu não vou pregar para os meus inimigos. Eu não quero que eles se deem bem. Eu quero que Deus derrame a sua fúria, a sua espada. Eu quero que eles morram e prestem contas com Deus. Isso acontece constantemente em nossas vidas. Nós geralmente temos inimigos no sentido de não gostar de algumas pessoas. Nós, às vezes, temos mágoas de certas pessoas e nós não gostamos de pregar o Evangelho. Nós não queremos que aquelas pessoas sejam abençoadas. E talvez a gente nem suportasse em saber que Deus perdoou aquele nosso inimigo, aquela pessoa que já nos machucou, que machucou a nossa família. Nós não desejaríamos que eles estivessem na igreja servindo conosco ao Deus que é de amor e de misericórdia. Que isso não aconteça com as nossas vidas, que não sejamos semelhantes a Jonas, que não decidamos deixar de falar da mensagem do Senhor, porque nós sabemos que Deus é misericordioso e vai alcançar essas pessoas. Mas prossigamos. É dito que ele embarcou no navio, tudo indica que era um barco de porte médio. Nós tínhamos naquela época pessoas chamadas por fenícios que eram responsáveis pelas navegações naquela parte do mar. E eles iam com esses barcos de porte médio com cerca de 100 pessoas, e Jonas conseguiu encontrar uma passagem, ele comprou uma passagem para fugir da presença do Senhor, para ir lá de Jope para Tarsis. Olha o que ele diz novamente. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mais uma vez a ênfase, fugindo da presença do Senhor. Ele não suportava que o Senhor estivesse controlando e guiando a sua vida. Então, nós chegamos no verso 4, que é dito: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas pensou que era livre, que tinha sua plena liberdade, mas Deus agora vai interferir.
Deus vai modificar. O irônico é que ele está fugindo no mar. Mas o Deus que criou o mar, ele guia e controla todas as coisas. O Deus que fez a terra, ele guia e controla toda a terra. Era insensatez de Jonas e Deus vai interferir no mar, fazendo com que tivesse uma tempestade violenta, fazendo com que o navio começasse agora a se despedaçar. Veja a agonia e a angústia. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Os marinheiros começaram a perceber que aquilo era algo sobrenatural, pois eles tinham experiência, sabiam que naquele local não acontecia esse tipo de tempestade, e eles eram politeístas, tinham seus deuses. Mas eles começam a clamar para que um dos deuses o ouvissem para que eles pudessem ser salvos. Jonas, que era crente, que conhecia o Deus de Israel, estava deitado lá no porão. E esses homens estavam na expectativa que Deus pudesse socorrê-los. Se torna até uma ironia, porque dentro do livro de Jonas nós encontramos todas as pessoas servindo a Deus, somente o crente que está distante de Deus. Os marinheiros clamavam por Deus, serviram a Deus posteriormente. Nós temos a planta obedecendo a Deus, nós temos o mar obedecendo a Deus, temos a baleia, vamos colocar como um peixe grande, obedecendo a Deus. Mas Jonas não obedeceu a Deus. Todos obedeceram, menos Jonas. E onde é que Jonas se encontrava? Como eu mencionei, eles começaram a clamar cada um ao seu Deus, lançando no mar a carga que estava no navio. E em seguida, para que eles ficassem mais leve, o navio ficasse mais leve, para ficasse mais leve, e Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O contraste, a ironia, como eu mencionei, é que aquelas pessoas estão buscando a Deus e Jonas permanecia inerte, deitado no porão. Alguns vão dizer que a vida de Jonas é como sendo um grande declínio. Ele está indo de ladeira abaixo por conta da sua rebelião. Ele vem lá de Israel e vai para o porto de Jope. Em seguida ele desce mais para o porão do navio, para em seguida descer mais para o ventre do peixe, para em seguida ir para o fundo do mar. Veja o declínio na vida dele. Ele está em constante declínio porque está desobedecendo a Deus. Nós poderíamos ler a sequência do texto, mas não teremos tempo. Na sequência nós perceberemos que Deus vai trabalhar de forma tão ativa e fará com que ele chegue a Nínive. Mesmo em rebeldia, mesmo sem querer, lamentando, criticando, pedindo a Deus que ele não vá, mas o Senhor conduz a vida de Jonas. O que é que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que Deus está controlando e guiando a vida de cada um de nós. Nós podemos nos manter em rebelião, em rebeldia, mas Deus é que conduz e conforme a sua vontade, Ele irá nos guiar. Vimos até aqui pelo menos 3 evidências que Deus está controlando e guiando a história humana. A primeira evidência é que Ele se revelou, Ele se deu a conhecer ao profeta Jonas. Ele mostrou uma realidade que Jonas não conhecia. A segunda evidência é porque ele vai trazer juízo, ele traz juízo para as nações ímpias, a segunda evidência, e uma terceira evidência é porque ele atua e modifica a nossa história e muda as nossas relações ou as nossas disposições. Eu desejaria trazer mais, pelo menos 2 aplicações para nós encerrarmos. A primeira delas é que nós nunca podemos nos esquecer que Deus está nos guiando, está com a sua mão santa nos controlando, mesmo quando nós pensamos que estamos em liberdade. Uma ilustração que eu ouvi certa vez é que nós somos como aquele pássaro em uma grande gaiola. Achamos que estamos livres, mas Deus está colocando cercas e limitando as nossas atuações. Nunca nos esqueçamos disso. Às vezes nós pensamos que Deus deixou a nossa vida de tal forma livre que nós podemos fazer o que desejamos, mas Ele vai mudar as circunstâncias para que você esteja onde Ele deseja. Alguns textos falam que Deus vai nos resgatar com as suas correntes de amor, mas Ele não vai permitir que você se distancie. O ímpio pode viver como se Deus não existisse, mas jamais nós podemos nos esquecer que Deus está guiando e controlando a nossa história. Nunca nos esqueçamos disso. Como eu mencionei também, um forte ênfase do texto é mostrar que, por mais que aquele homem tivesse a liberdade, é comum nós pensarmos isso, que as portas estão se abrindo, então é da vontade do Senhor. Não era o que aconteceu. As portas se abriram, mas Deus não desejava que aquele homem estivesse naquele local e Ele vai limitar
a atuação de Jonas. E uma segunda aplicação é com relação a essa nossa responsabilidade de falar, independentemente para quem seja. Mesmo que seja para o nosso maior inimigo, para aquele que um dia esbofeteou a nossa cara, que feriu as nossas vidas, que feriu a nossa família, mas devemos pregar, porque Deus é um ser misericordioso. E nós manifestaremos as nossas, vamos colocar como sendo, vamos manifestar a misericórdia de Deus na nossa vida quando nós proclamamos essa misericórdia. Quanto mais perdoados, mais nós perdoaremos e demonstraremos o quanto nós fomos perdoados por Deus. Então nunca nos esqueçamos disso. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que nós possamos ter uma quarta-feira na presença do Senhor e que você utilize esse restante do dia para engrandecer o nome de Deus com seus cânticos e orações, falando com o nosso Deus que é de misericórdia e que está controlando a nossa história. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima. Amém.